Olá, estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam e dessa vez desejando feliz ano novo. Estamos começando um novo ano 2026, que as pessoas estão dizendo aí que é um ano novo, representa o ano 1 para a numerologia, para algum, né, dentro de alguns simbolismos e significados, e que tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando hoje. Janeiro é um mês simbólico. Simbólico por quê? Porque começamos um novo tempo, começamos um novo ano, primeiro mês do novo ano, e porque janeiro é considerado o também janeiro branco. Ele nos convida, já que a gente está botando o pé nesse novo tempo, que nós possamos pensar em saúde mental, em autocuidado, em responsabilidade com a nossa vida, com o nosso bem viver. E também convida para a gente poder pensar em recomeços, reflexões, enfim. E nesse mundo acelerado e nessa proposta, nessa base que nós temos aí, nessa abertura que eu estou fazendo com você, nós temos um convidado hoje que é alguém que vem estudando, vem se dedicando, tem toda uma vida para falar do tema. Nosso convidado desse primeiro episódio do ano de 2026 é o Marcione Cardoso Schaefer, que é autor do livro Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho. É um estudioso desse tema da espiritualidade e tem realmente um olhar aprofundado sobre saúde mental. Como é que nós podemos cuidar da saúde mental em tempos tão complexos, em tempos tão desafiantes. Obrigada, Marcione, por ter aceitado esse convite, por estar com a gente aqui, botando o pé nessa abertura, o primeiro episódio do ano. Coisa boa, nós estamos aqui na Band, nessa casa, muito feliz porque o Mentes que Conectam veio para a Band, está se firmando aqui. Então, é muito bom contar contigo. Obrigado, meu anjo, por seu carinho e por essa acolhida maravilhosa nesse espaço, né, de divulgação desse tema formidável, importante e necessário. Eu fico brincando quando eu vou numa empresa falar saúde mental e espiritualidade. Quem acha que não precisa é porque ainda não sabe, que todos nós precisamos. Sim. Então é uma alegria iniciar janeiro, né? E eu queria fazer uma reflexão que no meu livro, página 47, tem uma reflexão sobre coincidência e Deus-incidência. A coincidência são os coincidência fatos... e... Deus-incidência, página 47. Coincidência... E Deus-incidência. E por que eu digo isso? Porque, historicamente, a gente já sabe que era um outro momento de reflexão nesse dia 3 de janeiro, né? E como é que as coisas coincidiram para que eu estivesse aqui, vamos falar sobre isso e por que iniciando janeiro, né? Desse janeiro branco. Então, não foi uma coincidência de coisas. Para mim está claro, isso é uma Deus-incidência. Ou seja, quando Deus percebe que as pessoas, o ser humano, precisa de uma forma carinhosa, de um cuidado especial, né? Você tem esse programa, tem a necessidade de um trabalho e uma reflexão sobre esse tema, e nada melhor que iniciar janeiro, nessa dimensão 13 de janeiro, janeiro branco, com este cuidado sobre uma dimensão maravilhosa e especial, que é a espiritualidade, que é o cuidado do ser humano. Por isso que eu digo, é uma ação de Deus. Todo o carinho e obrigado pelo convite. E é verdade, vamos contar aqui para o pessoal, a gente aqui tem muita transparência e a ideia é a gente fazer um diálogo com as pessoas, um diálogo... Ótimo. Eu gosto disso, da transparência, eu acho que isso é saúde mental, a gente buscar ter a congruência, também tudo isso é importante. E aí, contando para vocês, porque aí nós tínhamos programado para esse primeiro a gente ajudar as pessoas a pensar na organização financeira. Perfeito. Então, como é que a gente pode ajustar as contas? Agora vem uma série de impostos, despesas e tal, que são peculiares desse período. Né? E aí a pessoa que estava programada, estava tudo certo, a pessoa teve um problema sério com o seu cachorrinho. E aí estava com aquela função do cachorrinho, morre, claro. Não morre e tal. E aí, o meu marido, Alexandre, que já esteve aqui falando sobre segurança, teve um curso que vocês fizeram juntos, Perfeito. Vocês fizeram uma aproximação, e nada, né, de novo, uma Deus-incidência. É uma Deus-incidência. E o Alexandre tinha me dito, já que tu tem que convidar o Marcione para conversar, vocês têm tudo a ver, porque essa noção de espiritualidade é algo que a gente também precisa trazer. Perfeito. A Organização Mundial da Saúde
já considera a espiritualidade Claro. dentro do conceito de saúde. E aí eu disse, vou ligar para o Marcione para ver se ele pode, né? Se ele consegue fazer essa adaptação. E então tudo coincidiu para que a gente abra o ano. E pensando e refletindo agora aqui junto contigo, que bom que deu tudo isso, né? Não que tomara que o cachorrinho Claro, se opere, né? A gente, perfeito, sim. mas que bom, porque eu acho que antes de falar da matéria e do dinheiro, a gente falar das questões da espiritualidade. Claro. E aí a gente não está falando de religião, a gente vai conversar sobre isso. Perfeito. Até porque o dinheiro conecta, né? Porque eu fico brincando que é no trabalho. O que é você ser feliz no trabalho? Ser feliz é quem faz um trabalho que gosta e alguém te paga por isso. Isso é felicidade do trabalho. Porque você ser remunerado pelo trabalho que no final do mês falta um pouco ou que cobre as suas despesas, isso é um trabalho relativo. Isso é um trabalho bom. Agora um trabalho maravilhoso, e aí eu não quero romantizar o trabalho. Não, eu quero falar sobre a necessidade, a importância, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo trabalho, porque eu trabalhei 5 anos a mais do meu período necessário na vida militar. Eu sou oficial da reserva da Marinha, né? Tive a graça, aí depois comento sobre isso. Então eu trabalhei, quando chegou meu tempo de serviço, podia me aposentar. Mas não, eu estava tão feliz na FARC no que eu fazia, e eu fiquei mais 5 anos exercendo as minhas atividades, até porque era bastante jovem ainda, né? Continuo, né? Com essa graça toda. E o que aconteceu? Por realizações de projetos. Então, esse tema, como você convidou para a gente falar sobre ele hoje, nós temos um momento assim específico. E por que o Janeiro Branco, né? Você também é da área, conhece esse tema. Mas estamos necessitados de 170 mil pessoas que saíram do afastamento do trabalho para 470 mil pessoas, e agora tem a NR1, a mudança, né, da NR1 para o próximo ano que está vindo agora. E o que acontece? Eu digo que eu vou para as empresas dar palestra com uma caixa de ferramenta. E eu entro de macacão. Uma caixa mágica, né? É uma caixa de ferramenta porque... E aí, historicamente, eu queria iniciar dizendo o porquê disso. Eu sou um homem de projetos. Eu não digo aqui a melhor solução é essa, não. Hoje nós temos uma coisa maravilhosa que é a IA, num sentido, e eu fico brincando que é a coisa mais radical que tem do IA, e que a gente usa todos os dias, que é o Waze. Sim. E aí você programa onde você está, onde você quer ir. Só que em determinado momento de rua, se você entrou na rua errada, ele não fica gritando contigo, para, burro, é a rua anterior, a rua passada, ele não faz nada. Ele só diz, recalculando rota. Ou seja, é o cúmulo da IA, da essência da IA, porque ela verifica qual é o melhor trajeto, qual é o trânsito, onde não está engarrafado, te tirar do engarrafamento. Ou seja, é a inteligência artificial trabalhando na essência. E aí, se você erra, é a mais humana que tem. Ela não fica te criticando, brigando contigo, te xingando, nada. Ela só diz, recalculando rota. E isso é o que nós vamos fazer naturalmente, recalcular rota. E aí eu participo desse imediato, que é recalcular a minha rota. Porque aos 14 anos, eu tinha um projeto de vida, eu queria ser padre. Mas a família não permitiu que eu fosse padre. Não, era coroinha da igreja. Não, não vai ser padre, não vai trabalhar. E me assinaram a carteira com 15 anos. E foi uma bênção na minha vida, né? Hoje eu sou um senhor aposentado, né? Só que como eu não podia ser padre, então eu fiz o projeto B, que era ser militar. E aí, Jaqueline, a minha irmã, que tinha 15 anos na época, assinou o projeto, né? Ela, aqui em Marilândia, ela assinou esse projeto. E eu tenho esse histórico, esse projeto que era ser militar, que era o plano B. Só que eu não passava nos concursos militares. Extremamente exigentes, competitivos, eu não passei. Aos 20 anos eu conheci um padre na Unicinos, quando eu era professor. Eu fui aluno do direito na Unicinos. Conheci esse padre, conversa vai, conversa vem. Me despertou o desejo de ir para o seminário de novo. Aos 20 anos fui para o seminário. Fiquei padre aos 25. E resumo da história, eu descobri que eu podia ser padre militar. E aos 39 anos de idade eu fui realizar os 2 sonhos da minha vida. Eu era padre e oficial da Marinha. Ou seja, então é uma trajetória que eu fiz projetos bem definidos, bem estruturados. O primeiro eu não consegui realizar, a família não deixou. O segundo não passava, mas eu fico dizendo sempre que coloca o pé e Deus vai colocar o chão. E esse é o sentido do meu livro com relação a isso, entendeu? Por isso que eu digo, eu não quero dizer que para todo mundo, não, tu tem que fazer projeto. Não, tem uns jovens, tem pessoas hoje em dia que não querem nem saber de projeto. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá tudo certo e tá tudo bem. E é um direito de cada um, e essas pessoas são diferentes.
Só deixa eu fazer uma... Eu acho que é um direito, tá? Mas eu não acho que tá tudo certo. Não, eu digo assim porque... Não, mas deixa que eu digo. Né? Porque esse eu acho que é um grande elemento, né? Assim, ok, são escolhas. E a pessoa tem o direito de escolher, de dizer, não quero planejar, vou levar e vou deixar com que a vida me leve. Mas quando nós olhamos para os aspectos de saúde, e aí realmente, né, me apropriando, né, dentro da psicologia, e dentro da psicologia que olha as trajetórias de vida, o não planejar realmente tu ficar conversando com o risco muito... Perfeito. Né, e as pessoas, e daqui a pouco o vento te leva para um lugar onde tu vai te deparar com um lugar que tu não queria estar. Exato, só que o problema justamente é esse. O que é o problema? Eu fico brincando que as pessoas dizem, tu fica romantizando o trabalho. Não, pelo contrário. Eu digo que o resultado do trabalho é o que você vai conquistar a partir de projetos bem definidos. Eu sou o resultado disso. Quando você diz assim, o que é que os grandes players do mercado hoje é? Resultado. Então, se você tem um resultado, você tem uma prova concreta de uma ação que deu certo. Sim. E eu digo isso por quê? Porque eu percebi já, nos últimos 3, 4, 5 meses, conversando com jovens, bem claramente, olha, vem cá, faz um projeto para a tua vida, decide onde você quer chegar, como você vai, qual é o caminho. Eu tenho no meu livro, na página 105, eu falo sobre isso. Faça o teu projeto bem definido, bem declarado, bem detalhado, com datas. Isso qualquer ser humano que trabalha hoje com um projeto de vida sabe isso. Mas eles me enfrentam e dizem, não, eu prefiro fazer do meu jeito. Está tudo certo. Sim, ele não sabe o que ele vai colher. Porque a gente já quase que já tem certeza. Mas o resultado, então, só que eu não vou conseguir brigar com um jovem de 18, 20 anos que fica discutindo sobre isso, que ele acha que ele está certo, está tudo bem. Por isso que eu digo que está tudo bem, porque na realidade da visão dele de mundo hoje, quer enfrentar e dizer que está tudo bem. Sim, é a liberdade, né? Que ele tem. É a liberdade que ele escolha. Só que depois a gente já sabe o resultado. Por isso que eu digo que hoje em dia, na questão do projeto, quando as pessoas ficam demonizando o trabalho, né, eu faço o contrário, porque agora virou o sextou. Eu sou contrário a essa concepção, eu acho que o segundo é maravilhoso, né? Porque eu praticamente sou prova disso nesse sentido. Depois que eu consegui, então, realizar aos 39 anos, a minha idade de realizar meu segundo projeto, que era ser militar, eu fui para a Marinha, tive a graça de participar da missão de paz da ONU do Líbano, estive no Líbano, né, fiquei 6 meses no Líbano, vivendo essa missão de paz lá, foi uma experiência maravilhosa da minha vida. Imagino. Voltei para o Brasil. Eu já tinha sido professor da Unicinos também, em Antropologia e Ética. E quando então voltei para o Brasil, terminou meu período militar, fiquei mais 5 anos trabalhando, como eu disse, né, realizando meu sonho. E aí então eu fui para a reserva. Fui para a reserva, daí eu tive uma surpresa daquelas desagradáveis que a gente não espera. Eu fui no médico, eu tinha uma ferida na perna, e fui no médico, meu médico disse, olha, Marciano, eu sou teu médico já há 10 anos, te conheço muito bem, essa ferida na perna, eu vou te dizer uma palavra só. Eu não sei se é grave ou não, mas é câncer. Então, é uma frase que tu não quer escutar, porque você repensa tudo, né? Claro, você repensa de imediato pelo pior já, né? Se é um câncer, já se alastrou, está no sangue, onde está, quer dizer... Eu não tinha me dado conta, uma ferida que não cicatrizava 3 meses na canela. E aí, quer dizer, eu levei um susto da vida. De verdade, levei um susto, né? Não que eu diga que você tem que levar um susto para mudar a vida, porque eu já tinha decidido, depois daqueles 30 anos do sacerdócio, né? Porque eu fui padre com 25 anos, fiquei mais 30 anos como padre. Quando eu me aposentei da vida militar, eu disse, agora eu quero dar um tempo para mim. E aí eu já tinha um projeto que era comprar um motorhome de 7 anos antes, né? Quem está me escutando, a inveja é uma coisa que dá e passa, te perdoo por essa inveja. Eu tinha um projeto de comprar um motorhome 7 anos antes. Tu vê, eu sou de projeto. Sim. 7 anos antes eu fui numa loja de motorhome, se eu vou comprar um motorhome quando me aposentar. E aí comprei um motorhome, viajei 3 meses para esse Brasil, 10 mil quilômetros em 3 meses viajando, né? E realmente foi tudo maravilhoso, só que daí neste período, né, assim, logo que eu me aposentei, 3 meses depois, eu fico brincando assim, eu trabalhei no Hospital da Marinha 3 anos, no Rio de Janeiro, e era muito comum, assim, eu ver a pessoa que dá uma repensada na vida depois de uma doença, né? Mas eu já tinha pedido, então quando eu fiz 30 anos de sacerdócio, e eu me aposentei, eu pedi dispensa do sacerdócio, eu não sou mais padre hoje, quer dizer, não exerço mais o sacerdócio, né? Eu fico brincando que eu só faço diferente. Agora eu espero não as pessoas virem domingo para a missa que eu rezava, mas eu vou ao encontro das pessoas nas empresas, porque lá dentro elas estão precisando muito. E aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, tu sabe que, né, por uma questão religiosa, da minha religião, da tua religião, dessas brigas religiosas, que eu digo que infelizmente é isso, que as pessoas não entenderam a espiritualidade na essência acima da religião, né? Então, não pode entrar na empresa o padre, não pode entrar na escola, quer dizer, então é isso, eu falo sobre espiritualidade. E a espiritualidade do mundo do trabalho é uma ferramenta maravilhosa e abençoada que pode ajudar na prevenção das doenças
ou curar quando for preciso. Tá, mas só assim que agora eu fiquei. E quando tu teve a notícia, o câncer era benigno, deu tudo certo? Sim, se tu tá aqui, né? Graças a Deus, não, graças a Deus, mas levei um susto. Foi um ano de tratamento, de cura, né? E fiz uma cirurgia. Fui pro Rio, graças a Deus, fiz a cirurgia, tirei, né? Estava só localizado, né? Mas depois ele me assustou porque ele voltou, achei que tinha voltado de volta, voltou a ferida, né? E eu achei que tinha voltado o câncer. E aí tu não quer viver com essa realidade, na verdade, né? Sim. Pra te ter uma ideia, entre a cicatriz, a recuperação, inflamação, foi um ano dessa preocupação com esse problema. E depois o medo de ter voltado de novo, fiz exames, está tudo certo, e daí nova fase. E isso é uma coisa bacana também que tu está falando, porque é bem importante a gente entender isso que tu está dizendo, de desmistificar, né? A gente precisa, e esse é o meu propósito de vida também, de convidar as pessoas a desmistificarem de que o trabalho é algo ruim. E é muito. E hoje, às vezes as pessoas, essa juventude não quer trabalhar. Daí eu digo assim, você pai, eu disse, quem é pai aqui? Como é que tu chega em casa e o que tu fala do trabalho? Aí se a criança não quer, óbvio, tu tá o tempo inteiro chegando dizendo que tu tá vindo de algo que é ruim, por que a criança vai querer aquilo? Então, vamos ressignificar, né, também o nosso gesto quando chega em casa. Então, acho que tem isso. E o outro aspecto é que entender que o fato de tu ter espiritualidade não significa que a gente não tenha medo. O fato da gente ter inteligência emocional não significa que a gente não sinta as emoções. Perfeito. Esse eu acho que é um outro ponto de esclarecimento, porque às vezes eu acho que as pessoas buscam ou fazem entendimentos e têm ideias preconcebidas que, bom, então se você foi, quando era padre, se você tem espiritualidade, você não vai ter medo da morte. Óbvio que não, né? E por isso assim que eu acho lindo, e a gente, né, tem que ter um cuidado só para não, senão nós podemos levar por aí, mas quando eu olho Jesus, assim, eu digo assim, acho que uma das grandes questões que Jesus o tempo inteiro fez é mostrar a humanidade, né? A humanidade, as fragilidades dos apóstolos, a fragilidade dele mesmo. Claro, claro. Então, e é interessante, eu acho que a gente poder falar que a saúde mental está muito atrelada a essa consciência e o acolhimento das nossas dores, das nossas incongruências, das nossas... Vou mostrar o humano, na verdade, né? Humano. E a tua reflexão vai de encontro da minha análise. Por quê? Quando eu fiz, então, aos 20 anos, essa decisão de ir para o sacerdócio, na minha concepção, então, Deus iria resolver todos os problemas da minha vida. Tu acabou de comentar. E aí, 5 meses depois, a minha irmã, essa que assinou meu projeto, se suicida. E é por isso que eu entro nas palestras das empresas com um macacão de saúde mental e uma caixa de ferramenta. E eu digo que eu vim aqui fazer uma prevenção das doenças para que as pessoas não quebrem. Onde é que foi o fundamento disso? Eu trago o filme de Charlie Chaplin, 1939, Tempos Modernos. A gente conhece aquele filme maravilhoso, que ele fica apertando parafuso, daqui a pouco ele enlouquece, ele entra na máquina, sai da máquina sem uma gota de sangue. É o grito da humanidade que ele faz, dizendo que o ser humano não faz parte da engrenagem. O ser humano precisa ser cuidado. Ele fez um grito silencioso, foi o diretor, foi o melhor ator, né? Aquele filme que passou décadas e continua sendo o filme da essência. Eu digo que ali foi o primeiro grito de espiritualidade, não falou de espiritualidade, mas falou de ser humano. E é o que eu falo. Então, é o ser humano que entrou na máquina, foi no meio das engrenagens e para uma máquina ele volta. E ele sai do meio da engrenagem, Jaqueline, sem uma gota de sangue. Porque ele está gritando, dizendo a humanidade tem que cuidar, porque o ser humano não é uma máquina. E aí, quando é que eu comecei com essa questão de ir com a caixa de ferramenta e o macacão? Eu fui numa empresa fazer uma visita, tinha 300 colaboradores, cuidando, aliás, 300 colaboradores atrás das máquinas, porque tinha uma máquina e cada máquina tinha uma pessoa cuidando. E aí eu perguntei para a gerência ali, quantas pessoas cuidavam daquelas máquinas, e tinha uma equipe de 8 pessoas cuidando daquelas 300 máquinas. E aí eu perguntei, muito bem, se tem 300 pessoas cuidando tem 300 máquinas trabalhando e tem 8 pessoas cuidando das máquinas, tem 300 pessoas atrás das máquinas, ao 350 total tinha 350 pessoas na empresa. Aí eu pergunto, então quantas pessoas, se 8 pessoas cuidam das 300 máquinas, quantas pessoas cuidam das pessoas aqui dentro? Aí ele me disse, é o RH. O RH não cuida das pessoas, cuida de admissão e demissão. Não é a função do RH fazer isso. Como tu disse, recursos humanos, né? Então, o que acontece? Ali eu tive um insight. Que, na verdade, nós estamos precisando cuidar mais das pessoas
para que elas cuidem também das máquinas e para que elas não quebrem, porque a minha irmã não quebrou. E aí o Alexandre tem aquela reflexão que ele faz, né, da segurança no trabalho. Sim, inclusive um episódio que nós já tivemos Foi aqui. muito lido, essa reflexão dele, o insight é maravilhoso. Por quê? Porque, tinha 300, tem 15 acidentes no ano passado e agora só tem um. Foi bom. Se não foi contigo esse acidente. E quando a gente fala de saúde mental, saúde mental é a preocupação dos outros, enquanto não for comigo, o meu esposo, a minha esposa, meu filho, é um problema de todos. Então, quando eu digo eu sou militar da Marinha, quando o buraco no navio é na proa ou na popa, que não faz diferença, na frente ou no atrás, para quem não sabe o que é proa ou popa, né, no caso, o buraco do navio não interessa se ele é na frente ou atrás, mas é um buraco no navio, ele vai afundar todo mundo. E numa empresa, então, e aí, né, trago sempre esse nexo, porque para mim essa reflexão de espiritualidade e também da segurança. Porque se a pessoa está bem consigo mesma, está bem com Deus e comigo com o próximo. E aí por que eu trago a caixa de ferramentas? Por que eu trago um alicate? Porque um alicate, meu anjo, é uma coisa interessante, né? Ele faz uma forcinha de nada de um lado e uma força tremenda do outro, ele segura. E nós temos tantas pessoas com, assim, essa falta de liberdade de soltar o outro lado. A gente está raiva de alguém que nos fez um mal no passado, né? E aí eu brinco nas palestras da empresa, a pessoa chegou e disse assim, tu viu quem chegou hoje já? Aí outra colega disse, não vi, não sei, olha, cuidado que essa que eu vi, ela de um jeito estranho, não gostei dela, mas tu falou com ela, não vi. Então, essa fofoca do trabalho, por uma coisa simples, né, que a pessoa nem conheceu, não sabe a pessoa, ela não gostou da pessoa e já fala mal para o outro, ou seja, então esses pequenos atritos. Ou então você tem uma pequena desavença com a pessoa, de 2 anos no trabalho, que a pessoa falou uma coisa que você não gostou, você segura aquilo firme. E aí eu digo, soltar isso. O perdão é tão bom e tão necessário e faz tão bem para nós. Então eu fico brincando assim que a primeira ferramenta que eu trago nessa caixa de ferramentas Deixa eu fazer um adendo pegando essa tua fala, que nós estamos nesse momento, início de ano, se tem uma leitura que eu recomendo das pessoas, é do Rossandro Klingen, é um psicólogo super renomado. Eu tive o prazer de dar aula junto com ele, tive o prazer de fazer live com ele, tive o prazer de gravar um podcast com ele, quando o Mentes que Conectam estava nos estúdios lá da ProHub. Então, a gente vem com esse projeto, eu venho com esse projeto já de algum tempo, e aí já tiveram algumas pessoas bem bacanas nessa trajetória aqui. E aí hoje que o Mentes que Conectam, desde 2025, já desde o ano passado, que a Band incorporou, e aí então agora os episódios estão no YouTube da Band, e aí eu também vou colocando ali no meu. Mas o Rossandro, ele é uma pessoa também muito espiritualizada, e ele o livro dele são As 5 Faces do Perdão. É um livro sensacional, com histórias, um livro assim que a gente vai lendo muito fácil. Fica aí também mais uma dica de livro para as pessoas que estão querendo começar, que colocaram nas suas metas que vão ler mais, né? Porque essa é uma meta que sempre vem das pessoas, esse ano eu vou ler mais, então já tem 2 dicas aí. Aliás, sobre metas, é uma coisa que eu chamo de atenção nas palestras, é sobre isso também. E, normalmente eu falo com as pessoas, e durante o sacerdócio, durante 30 anos, né, eu perguntava para as pessoas, qual é o teu projeto de vida para o próximo ano? O próximo ano eu vou trocar de carro, próximo ano eu vou comprar uma casa melhor, próximo ano eu vou terminar minha faculdade. Sempre saem essas respostas, e que são importantes e são ótimas. Mas eu nunca escutava uma resposta assim, dizendo, ano que vem eu vou ser um pai melhor. Ano que vem eu vou ser um filho melhor. Ano que vem eu vou ser uma mãe melhor. Um colega de trabalho melhor. Essas respostas eu nunca escutava. Isso me chamava a atenção, porque a tendência natural de nós fazer, qual é o teu projeto para o próximo ano, ele está sempre ligado a coisas materiais. E aí quando você consegue fazer, aí eu digo, usa essa chave de fenda, que é a chave de fenda para pequenos ajustes, né? A gente faz o projeto, e o dia oficial da mentira é 1º de janeiro, né? Não é 1º de abril. 1º de janeiro, porque a gente promete que vai fazer e não faz. A gente mente para a gente mesmo, né? Ou seja, eu vou começar esse ano na academia, quer dizer, são tantos projetos que nós fazemos, mas esse é o desafio você fazer. Qual é o projeto do teu próximo ano? Quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Esse projeto, pode ter certeza, que se você colocar esse realmente... E por que vai ser bom? Porque é bom para você e bom para a pessoa que recebe esse carinho. Então a segunda parte que eu trago da ferramenta, da minha caixa de ferramenta é uma ferramenta que pode ser uma chave de fenda, uma chave Phillips, né? Aqueles pequenos ajustes. Eu prometi ano passado que ia fazer academia, não comecei. Prometi ano passado que eu ia ser um filho melhor,
Né? Prometi ano passado que ia começar um curso, não comecei. Faça os ajustes, até o Waze perdoa. Né? Recalculando rota. Faça humanamente aquilo que o Waze faz com o teu carro. Recalculando rota. Se você até agora chegou no final tá no início do ano, começou agora, percebeu que ano passado não cumpriu as tuas metas e quer fazer metas novas, é só recalcular a rota. Coloca talvez os projetos do passado que não foram feitos, novos projetos, aperta com pequenos ajustes necessários, que vai ser maravilhoso, certo? Depois da minha caixinha, eu trago um outro livro que tu também conhece, eu tenho certeza absoluta, O Jeito Hardware de Ser Feliz. Isso aqui é uma leitura fundamental, porque a gente tem assim o hábito de dizer, eu percebo quando eu falo das palestras das empresas, é assim, né? Quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Né? Quando eu tiver minha casa, quando eu tiver o carro tal, eu vou ser feliz. Na segunda prestação já sabe que não foi feliz, porque aquele carro vai ser difícil pagar as outras 36 que estão faltando, e a gente faz uma reflexão de que coloca o bem e a felicidade em cima dele. Então, O Jeito Hardware de Ser Feliz é um livro que eu acho maravilhoso, porque ele coloca o que você tem hoje é o que traz felicidade. E depois um outro maravilhoso que eu indico, né, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Mais uma coincidência nossa. É isso, também gosta. Mais uma deusincidência, né? Esse livro, porque ele foi o prisioneiro de campo de concentração, fundou a logoterapia no Brasil. Sim. É um homem que escreve tanto sobre isso e faz o sentido verdadeiro da vida. E aí não interessa a tua profissão, o que tu quer, o que tu faz, mas valorizar isso. E aí, claro, né, Jaqueline, dentro da caixa de ferramentas, eu vou te presentear também, não é um tão famoso ainda, por enquanto, mas é o meu livro que também pode ajudar. Certo? Muito obrigada. Ai, que coisa boa. O que acontece? E com autógrafo ainda, Sim, coisa tá boa. dedicatório isso autógrafo. Para mim é um presente. Dedicatório. Porque com esse propósito, o que eu falo? E aí tu vê, olha a deusincidência da vida, né? A minha mentora de livro disse que eu deveria pedir para um grande empresário do Brasil que reconhecesse a espiritualidade como importância para o mundo do trabalho. E ela disse assim para mim, daí eu falei alguns nomes, ela disse, não, esse não, disse assim, quem sabe Carlos Wieser? Ela disse para mim, eu disse, quem sabe, mas onde é que eu vou achar Carlos Wieser? Meu Deus do céu, um empresário de São Paulo, onde é que eu vou achar esse homem? E aí deu a deusincidência. Um ano antes eu comprei um curso para Orlando, com a equipe do Paulo Vieira, lá, no encontro de empresário de coaching em Orlando, Miami, e eu não iria ir no encontro. Um ano antes eu comprei. Não iria ir no encontro. Quando faltava 10 dias para o tal do encontro, eu disse, eu vou para esse encontro. E fui. Já tinha visto o americano, né? Fui. Quando eu estou lá na palestra, no primeiro dia, Paulo Vieira diz, então com alegria nós temos aqui entre nós o Dr. Carlos Wieser. Eu disse, o homem está aí. Meu Deus. É uma deusincidência. Na hora do cafezinho eu saí correndo, fui lá, bati nele e disse assim, o senhor é o Carlos Wieser, né? Sim, sou. Eu queria falar com o senhor, eu tenho 30 segundos para dizer para o senhor o que eu faço, o que eu sou, o que eu quero, o senhor dizer sim ou não, pode ser? E ele, pode começar. Uma gentileza incrível. 30 segundos. Uma gentileza incrível. Olha, está aqui, Carlos Wieser, porque ele acredita também na espiritualidade do mundo corporativo, fez o prefácio do meu livro. Essa parte do final da contracapa é dele. Que legal. Ou seja, foi realmente um trabalho que eu tive essa graça de tê-lo, como aí fazer parte desse prefácio do meu livro. Anjo, nesta dimensão do mundo do trabalho, e quando eu termino as palestras, eu trago para eles uma pitadinha de sal. Para separar o que é religião e o que é espiritualidade. Porque agora notem, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, né, criou um departamento, Conselho Federal de Medicina no Brasil, criou um departamento ano passado, para trabalhar sobre a espiritualidade na prevenção e cura de doenças. Empiricamente, eu e você que acredita já sabe, você também. Eu trabalhei 3 anos no Hospital da Marinha, que foi uma bênção na minha vida, foi uma forma de exercer o ministério sacerdotal espetacular. Porque dentro do hospital você vive realidades de dor e sofrimento o dia inteiro. Eu tô rindo aqui porque, assim, eu sou católica, né, e você também, mas eu preciso... Quantas vidas você tem, né? Porque, meu Deus do céu, já contou isso, eu digo, meu Deus do céu, quantas vidas você tem? Eu sou apaixonado por viver e agora, com um propósito novo, é justamente isso. E aí, lá nesse encontro onde eu conheci o Alexandre da PSA, e até vou dar o crédito a ela, a Vanessa, me trouxe um pacotinho de sal e disse, olha, eu vou te dar esse presente para tu nas tuas palestras. E aí eu olhei aquilo maravilhoso e disse, nossa, e aí ela disse, isso aqui é um pacotinho de sal, compra baratinho. Daí eu aperfeiçoei, né? Eu mandei fazer o meu pacotinho de sal, né? Por quê? Porque eu digo nas palestras que é o seguinte, o que é
A fé faz parte da essência do ser humano. E eu vou brincar contigo. Eu recebi uma garrafa de água quando eu cheguei aqui, de gentileza tua. Eu não sei quem fabricou. Gentileza da Band, né? Gentileza da Band, obrigado. Obrigado pela gentileza da Band. Recebi essa água, eu não sei quem fabricou, quem colocou a embalagem, quem colocou ela aqui dentro. Mas é uma fé profunda, que é uma água pura e boa e natural que eu estou bebendo. É um ato de fé. Você vai daqui na praia, para no restaurante que tiver mais conveniente para você, e você come e não sabe quem cozinhou. É um ato de fé. Você entra num avião, voo daqui para São Paulo, e só escuta o piloto dizer: bem-vindos a bordo do voo 764, em direção a São Paulo, 1h30 de voo, tempo em rota bom. Que benção essa notícia. Mas não sabe quem é o piloto, não sabe se tem bigode ou se não tem, se tem rosto ou se não tem. Porque você acredita, é um ato de fé. Mas a fé vai aumentar nesse voo se ele disser: pegaremos pequena turbulência em rota. Pronto, a fé vai aumentar, pode ter certeza. Ah, sim. Ela vai aumentar e muito essa fé. E quanto mais turbulência, mais a fé aumenta. E eu fico brincando que eu queria ceder os 30 segundos no avião em turbulência. Só 30 segundos no avião em turbulência, porque para ver o ser humano. Porque ele teria a chance de, naquela hora, 30 segundos, se arrepender e ir para o céu de graça. Senhor, tu sabe que eu nunca lembrei que tu existia, mas agora eu quero o teu perdão. O cara não vai fazer isso, ainda vai dizer: Senhor, por favor, tu sabe que eu sempre... Ainda vai mentir. Então eu digo que o ato de fé faz parte da essência. Por isso que a fé para o mundo do trabalho é maravilhoso. Eu não tenho a solução de todos os problemas do mundo do trabalho, mas sei da importância da fé, que é espiritualidade, sem envolver religião, que são coisas muito distintas. E aí, por que eu brinco na palestra sobre fé? Porque fé todo mundo tem. A sua, e às vezes nós temos dificuldade de acreditar em Deus. Mas o que é fé? Fé, eu comparo ao sal. Se você vai fazer 4 tipos de comida: arroz, feijão, batata e carne, e você não coloca sal em nenhuma delas, aquilo fica com gosto de nada, e fica sem gosto, fica insosso. Se você coloca sal demais, uma colherada de sal, você vai estragar a comida, todas elas. Se botar uma colherada de sal no arroz, no feijão, na batata e na carne, você vai estragar todas, porque botou demais. E isso é quando a gente leva a fé, não a espiritualidade, mas a religião, para o mundo do trabalho. E é isso que o empresário tem medo, que vai gerar discussão no mundo do trabalho. Porque quando as pessoas confundem entre fé e religião, é o que dá. Então, dentro do mundo do trabalho, quando não pode fazer isso, as pessoas fazem: vem para a minha igreja que a minha que é boa, a tua não presta. Isto é o sal demais. Quando isso gera atrito, este é o sal demais, porque as pessoas não sabem respeitar a fé do outro, não sabem respeitar a espiritualidade do outro, colocam sal demais nessa relação, e isso gera atrito. E isso é por isso que nós temos tanta dificuldade hoje no mundo do trabalho, levar a espiritualidade para o ambiente corporativo. Porque o patrão tem medo que vão misturar religião e espiritualidade. Certo? Quando você coloca a medida certa, meu anjo, e eu vou te dar de presente este sal para você, esse pacotinho de sal. Estou saindo cheio de presentes. Olha aqui. Só, o que eu digo assim? Depois nós vamos dar um para o Gui também. Claro, aqui, também, né? Gui. O teu livro também está aqui, teu sal. E aqui, seja sal, dê sabor à vida. Quando você consegue, Jaqueline, olhar para a tua realidade de vida, fazer a tua experiência de vida pessoal, na tua oração da manhã, na tua oração da tarde, não interessa o Deus, a forma como você processa e que você professa. Naquilo que você faz, que é a essência contigo mesmo. Por isso que a espiritualidade é a essência tu contigo mesmo. A religião vai ser a forma se tu quiser ou não praticar numa comunidade. Então, até no meu livro tem essa diferença sobre cada uma delas, o que é religião, o que é espiritualidade, né? A religião normalmente está voltada a um grupo de pessoas que convivem uma experiência religiosa. Mas a fé ela é individual, ela faz parte da essência, ela é comigo, é eu comigo mesmo, não depende do outro para isso. Por isso que o sal é na medida certa. Quando você no ambiente de trabalho coloca o sal na medida certa, você gera o quê? Um ambiente mais respeitoso, porque indiferente do credo religioso, todo mundo que tem uma concepção de fé de que tem um ser superior, automaticamente tem uma ética melhor. Deveria ter. Por quê? Porque essa entidade do qual ele chama Deus, atribui essa espiritualidade que ele tem de um ser superior, ele tem a sua forma de viver a sua vida. Então todo mundo que tenha uma fé, não interessa qual for o nome de Deus que ele dá, mas que vive uma fé, naturalmente ele tem uma relação dele com ele mesmo e ele com sua entidade ser superior.
Tu sabe que é tudo muito profundo, assim, o que tu está colocando, né? E porque o que a gente percebe também que é um grande sofrimento e que nos momentos de dor isso vem. Porque quando eu sou muito lógico, e é muito comum a gente ver que as pessoas que se dizem ateias, né, que não têm realmente uma crença, uma fé em absolutamente nada e que só apostam na racionalidade, quando acontecem fatores que são fatores que não têm lógica, essas pessoas se perdem. E aí o teu exemplo, ele é perfeito. Agora há pouco teve um voo, agora tiveram tempestades no final do ano, e diz que nesse voo estava todo mundo no final rezando junto. Então, pessoas que um pouco nunca rezaram na vida estavam lá de mão dada rezando junto. Então, nesse momento, eu chamo alguém porque existem fatores que são incontroláveis. Então, acho que a gente poder se dar conta que nós temos um poder, mas que, ao mesmo tempo, nós temos fragilidades e que nós temos limitações, isso é algo que traz saúde. Porque um dos grandes elementos, eu acho, do que as pessoas estão vivendo hoje é não pensar na impermanência da vida, na impermanência dos projetos. Isso que tu está dizendo. Esses dias eu tive uma conversa com uma pessoa que eu quero muito bem, uma pessoa assim, muito especial para mim. E nessa conversa, essa pessoa estava dizendo assim, mas nesse momento eu não estou dando certo, porque é um momento de que alguns projetos estão embaçados, parados, enfim. E aí de poder entender, eu digo, bom, ok, né, recalcula a rota. Recalcula a rota. Porque, e poder entender que naqueles momentos, naqueles ciclos que você fez, você tem histórias e você tem sucesso ali. Porque nós temos os ciclos, as vivências, elas são importantes. Eu trabalho com carreira, eu digo para as pessoas, cada vivência traz informações sobre ti e com certeza vão ter momentos que tu está colocando coisas boas e que tu está tendo os insucessos, os momentos que não deu certo. Por que eu não consegui passar no concurso em determinado momento? Eu estava com um pouco uma dificuldade de aprendizagem, estava com dificuldade de concentração, não estava estudando da maneira correta. Então, quando eu aceito isso e eu reconheço, né, fica muito melhor. E a gente entender os ciclos e que tem finitudes. Existem projetos que eles acabam. Que bom, né? É isso. E eu acho que entender, e isso não é lógico. Porque muitos projetos vão acabar não porque eu quero, mas por outros fatores. Com certeza. São incontroláveis. Acho que essa dimensão é interessante. Mas só te contar uma parte de humor. Claro. Que eu trabalhava numa empresa e que tinha o vice-presidente lá, e o vice-presidente era daqueles caras assim, obstinado por resultado. Muito assim, vamos chegar nos resultados, os meios, né? E aí um dia nós estamos numa reunião com todos os gestores lá, uma governança toda, e eu vou contar uma piada para vocês. Tinha o padre, a freira e o taxista. Conhece a piada? E tinha uma vaga no céu. E aí chegaram para São Pedro para perguntar, né? Então chegaram os dois ali e uma vaga. E aí a freirinha chegou jurando assim, a vaga é minha. Olha com quem então estou concorrendo a vaga aqui, né? Aí o São Pedro olha e diz assim, não, quem vai entrar no céu é o taxista. E aí a freira, mas como assim? Não é justo? Passei minha vida dedicada rezando. E aí o São Pedro, esse, né, da história essa desse VP, diz assim, não, mas o problema é o seguinte, enquanto a senhora rezava, as pessoas dormiam. E o taxista, enquanto ele passava no sinal vermelho, subia as calçadas, as pessoas se agarravam em Deus e buscavam a fé. Então, o taxista... E olha, né, olha a piada que essa pessoa conta, né? Como quem diz assim, o que interessa é chegar os meios, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem a ver com isso que está dizendo. Claro. Realmente, o taxista provocava, né, em função da sua... loucura, sua irresponsabilidade. Ainda que seria a piada, porque se fosse da verdade, vai pro inferno, porque não cumpriu bem a sua missão de taxista, né? É isso.
Mas como claro que ele queria contar a piada no sentido de dizer que não interessava os meios de chegar. Isso, Com certeza, entendi não, perfeitamente. É isso, e foi um momento assim onde eu decidi, eu estava ali por decidir, a empresa vinha com alguns caminhos que eu estava percebendo que não eram os melhores. Claro. E na partir daquele momento ali, mais uma outra situação, eu pedi, olha que eu tinha um contrato mensal muito bom nessa empresa, mas eu abri mão do contrato, porque eu disse, não é desta forma, né? Mas só me lembro dessa piada sempre. Claro, e maravilhoso como tu comentaste agora, né? Eu tenho acompanhado muito também, hoje eu também faço mentoria para empresários, né? Faço mentoria para empresários com 5 pilares, que é da saúde mental, saúde física, né? Relacionamentos, felicidade e legado. Então, porque o que acontece? Essa questão da vida da gente de levar a alta performance até o último patamar, e esquece que as pessoas quebram. E se a pessoa quebra, algumas não têm conserto, como foi o caso da minha irmã. Então, o que eu digo hoje, e eu fico assim, eu queria convidar você que está... Você se suicidou com quantos anos? Aos 18 anos. Aos 18 anos. 18 anos. 18. Suicidou com 18. Então, eu digo, o que eu faço hoje, levar para as empresas, é justamente isso. Porque a espiritualidade, na medida certa, não é nem de menos e nem de mais, ela vai despertar no colaborador aquele senso de pertencimento. Eu tenho um ser humano, eu sou um ser humano, mas eu não sou o fim de tudo. Há algo maior acima de mim, e aí cada um tem a sua vivência, né? Esta relação com esta entidade, com este ser, com este ente superior, que é Deus, ou o nome que ele quiser atribuir, vai gerar nele uma certeza de que sou amado por esse Criador. Vai gerar nele um compromisso com o próximo, vai gerar nele um respeito como ser humano, vou perceber a diferença que o outro, porque nós temos muitas expectativas do outro, e nós costumamos dizer que as pessoas nos decepcionam, isso é uma mentira, né? A gente que se decepciona porque a gente cria expectativa pelo outro, e aí se o outro não realizou as minhas expectativas, eu digo que o outro me decepcionou, né? E pode ser isso com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega de trabalho. Então a gente cria expectativa no outro, se o outro não realiza a minha expectativa, eu digo que ele me decepcionou, que é uma mentira, que a gente cria expectativa. Então eu queria te convidar também nesse momento para que você, da tua vida, tomasse consciência de qual é a medida de sal que você quer ser, dar gosto às pessoas da tua vida, né? Ou seja, na medida certa. Será que você está sendo sal de verdade na vida do filho? Será que está conseguindo ser um sal na medida certa para a esposa, para o esposo, para a mãe, para o pai, para os irmãos? Por isso que esse dar sentido e dar gosto à vida tem todo o significado. E é por isso que o janeiro branco tem esse sentido de... Por que janeiro branco? Porque é o início de novos projetos, recalcula a rota, refaz o cálculo novo. E o branco, porque por causa da página em branco, porque temos todo agora... a pessoa diz assim, eu não acredito nesse negócio de calendário, que só mudou o calendário. Nós temos ritos. Nós somos pessoas de rito. Eu vivi a pandemia na essência. Eu era padre no hospital que fiz o primeiro enterro do Rio de Janeiro da pandemia. Eu estava de plantão naquele dia. E aquilo foi o quê? Foi uma tragédia, porque nós não sabíamos o tamanho daquele monstro. Para você ter uma ideia, o falecido era pai de uma médica do hospital. E o que aconteceu? Ele foi chamado para fazer o tal do enterro. Eu estou de plantão naquele dia, né? E aí eu fui lá embaixo e não podia abrir a funerária da parte do hospital lá, porque era Covid. A gente não sabia o tamanho daquele monstro. Então a Covid, o que ela fez? Medo de morrer desesperador. Mas aí, Jaqueline e você, rádio ouvinte, nós tínhamos um medo que era de matar. As pessoas não falam sobre isso. Mas eu tive Covid. E eu tinha um desespero de não passar para a Covid para quem cuidava de mim. E era o medo de matar. Eu nunca pensei na minha vida em matar ninguém. Mas eu tinha medo de fato, e as pessoas que tiveram Covid, que foram cuidadas por outro, e tem gente que viveu isso. Você teve Covid, tem gente que teve Covid em casa, teve uma Covid leve, mas passou por um cunhado, para a cunhada, para a irmã, e a pessoa morreu. E as pessoas viveram este trauma. Então nós tínhamos um medo de morrer, nós tínhamos um medo de matar. E, meu anjo, na psicologia, nós não vivemos o ritual do fúnebre. No Brasil nós temos um ritual do fúnebre, do funeral. A pessoa morreu 2 da madrugada, chama todo mundo às 2 da madrugada, avisar para a família, só que vai ser de tarde, precisa chegar às 2 da manhã. Mas a gente já começa a chamar às 2 da manhã, né? Claro que se for de mais longe, tem... Mas eu vivenciei isso. Chegava lá no enterro e dizia, quantos filhos ele tem? 8. E quando é que estão os filhos? Não, ninguém veio com medo da Covid, né?
Aí eu até brincava, né, que o padre tinha corpo fechado, porque eles queriam que o padre fosse e o pastor tinha que ir, mas os irmãos não iam. Mas eles queriam a presença do padre, quer dizer, o padre, eu perdi tantos colegas padres, nós perdemos da Covid. Então, olha só, quantas dores nós tivemos ao mesmo tempo. O medo de morrer, o medo de matar, e não vivemos o fúnebre. Tudo isso nós vivenciamos enquanto pessoa agora, faz 2021, foi 3 semanas atrás, brincando, né? O ser humano vive de rito. E nós não tivemos esse rito da morte. Nós não tivemos o rito do funeral. Diante disso, encadeou 1 milhão de problemas na sociedade que nós temos hoje, que estão ansiosas com 1 milhão de coisas. E aí, na palestra também eu fico brincando com o pessoal da empresa, e digo assim, tem um fato, e eu conto um fato concreto para brincar, por que nós somos tão ansiosos, né? Mas é um fato da vida, né? Há 30 anos atrás, quando eu tenho uma tia lá de Uruguaiana, e a gente mandava uma carta para a tia, julho 10, São Leopoldo, 10 de julho, né, de 95. Fazia uma carta para a tia, aqui estamos todos bem, com exceção de alguém que está fazendo os exames de saúde. Escrevia aquela carta, a família se reunia, escrevia a carta, ia no correio, dava uma linguada no selo, né? Porque quem não fez a linguada do selo não sabe, o Guilherme não sabe que é essa linguada do selo, não viveu essa fase, é um gurizão. Aí a gente dava uma linguada no selo, mandava a carta para a Uruguaiana, a família recebia, tinha uma carta. Tentava todo mundo para escutar a carta, alguém lia a carta, 20 dias depois respondia a carta, nós queríamos saber se nós podíamos passar o Natal com eles em dezembro, então a gente mandava uma carta em julho, para mandar uma carta para eles, para receberem a carta, para responder a carta, ia chegar aqui em setembro. Julho, agosto, setembro, são 3 meses para comunicação de uma coisa, Jaqueline. Estar lá no mês de dezembro. Hoje tu pega o telefone, manda uma mensagem para alguém, 2 segundos. Graças a ele que tu tá aqui, né? Manda uma mensagem para alguém, em 2 segundos, se a pessoa não responde, tu já fica brabo. Desgraçado, tirou o azul, nem sei se leu. Tu já fica brabo com essa questão que a pessoa tirou o azul, que tu já fica ansioso porque tu não sabe se ele leu ou se não leu. Ó, por que tirou o azul esse desgraçado? Eu não sei se ele leu ou se não leu. Eu mandei uma mensagem em 2 minutos para a pessoa. E se em 2 minutos ele não responder, eu já fico desesperado. A comunicação era 3 meses. E a gente suportava e esperava. Então é claro que nós estamos extremamente ansiosos, que nós queremos respostas de imediata, de tudo que é momento, tudo rápido. Isso gera, então, saímos de uma pandemia, vivemos essa realidade da ansiedade a todo momento, muitos problemas sociais e econômicos que nós vivemos no Brasil atualmente, tudo isso, e o mundo do trabalho, e alguns querem enriquecer em 15 dias. Então nós temos uma centena de jovens aí que agora em 15 dias todo mundo fica rico, que vai para a internet e fica rico, que é uma mentira. Jogador de futebol, alguns ganham milhões, a maioria ganha quase nada. E aí, endemonhando o trabalho, né? Ou seja, eu estou justamente num processo contrário. Eu quero que as pessoas façam projetos bem definidos. Porque se lá no trabalho hoje, hoje eu não estou feliz, está tudo bem. Se tu não está feliz hoje, então vamos pensar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E isso pode ainda ser mudado. Né? E eu faço justamente isso. Por isso que entra também na minha linha de pesquisa hoje do pós-doutorado, esta área de levar a espiritualidade para o mundo do trabalho. Esse é o novo projeto que eu estou fazendo agora. Para ver que essa vida não para, né? Não para. Não, é uma animação, né? Eu estou aqui assim, que coisa boa a gente ver essa energia, a gente ver esse pulsar, e realmente ver o quanto isso é saúde mental quando as pessoas têm projetos. Quando as pessoas estão realmente colocando, tanto que a gente vai trazer um dos grandes estudiosos sobre saúde mental, que é o Dejurz, né, que vai dizer que uma das grandes sintomas de uma pessoa ter saúde mental é ela ter esperança. Ela realmente poder fazer projetos, ela poder ter uma expectativa. Então, quando as pessoas param, e aqui, pessoal, nós estamos num momento bem importante, começando o ano, que a gente também tenha atenção às pessoas. Esses dias eu terminei uma palestra e foi tão bacana que era de noite, assim, um projeto realmente robusto, a empresa, mas era importante para conseguir reunir todas as pessoas. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu ficaria a noite inteira te escutando. Que benção. E aí ele disse, e tudo isso que tu está dizendo vai ser muito importante para eu refletir como é que eu vou ser em casa. E está me fazendo eu refletir em relação à preocupação com uma sobrinha, que eu estou percebendo ela diferente. Olha aí. E eu um dia até perguntei, mas a gente não quer se meter, a gente fica... E aí
deixa assim, não vou me incomodar. Olha aí. E ele disse, eu estou vendo que eu preciso me incomodar, porque às vezes é isso, essa percepção. Então, quando a gente percebe uma pessoa que ela está apática, qual que é o risco? E aqui falando, pessoal, né, bem importante para que vocês entendam, qual o risco da apatia? É que como a apatia ela é silenciosa, aquela pessoa que está apática, ela não incomoda, ela não faz barulho. Então, a gente deixa quieto. Porque quando a pessoa está reagindo, quando a pessoa está reagindo, ela está um pouco incomodando no colégio, ela está incomodando, dá um pouco, ela tá, de alguma forma, ela está manifestando um desconforto. Agora, quando a pessoa deixa de manifestar, a gente tem. Então, o deixar de ter essa esperança, essa expectativa, é algo muito sério. E eu tive um momento que eu estava numa das minhas aulas conversando, e aí um grupo de jovens disse assim, hoje nós não temos esperança num futuro melhor. E eu parei a aula. Eu disse, nós precisamos falar sobre isso, a gente não pode fazer de conta que não está escutando. Exato. Então, a gente vê essa tua energia, é maravilhoso. Mas eu só, como a gente já está se encaminhando para o final... Claro. E a gente tem aqui, hoje tem o Janeiro Branco, nós temos esse ano a implementação da NR1 também. Sem dúvida. Que são ações que a gente precisa fazer para poder mapeamento. Conter um pouco disso tudo que nós estamos vivendo. Esses sintomas, eles vieram. Claro. Estão vindo. E aí a gente está tendo que ter algumas ações. Pegando assim esse momento final, tu já deu um monte de dicas. A ferramenta a caixa tem mais coisa aí ou não? Não, para hoje chega. Eu tenho para finalizar, então eu fico brincando. Pode isso falar. assim, porque daí fica para tua a última fica para tua dica. Tá ótimo. Porque nesse momento é como se a gente estivesse fazendo uma mentoria coletiva. Tu já trouxe aqui uma série de orientações. As pessoas que estão nos escutando na rádio, elas pegam partes. A gente fica aí o convite para que veja o programa na íntegra. Pessoal, e aí aproveitando já, vou fazer antes de terminar, que se você não está inscrito no canal, que você se inscreva no canal da Band, que você compartilhe com pessoas, porque eu acho que são conversas assim que elas vão, inspirando as pessoas, vão botando pontos, o benefício da dúvida, para que a gente possa ter aí reflexões que possam sedimentar o ano que vem. Então, curte, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso é importante porque é o algoritmo. Vamos botar no vento aí coisas boas. E claro que daí também dá uma passadinha, é 1 minuto dentro dessa ansiedade de tempo, vai lá no meu canal também, que é o Jaqueline Mânica no YouTube, também para curtir lá, para que a gente possa fazer esse algoritmo pulsar e chegar. Ajudar pessoas. Isso aí. Salvando vidas. Dentro, então, desse momento de fechamento, quais são os conselhos, assim, nessa mentoria coletiva? O que tu diria para que as pessoas possam viver 2026 melhor? Tá. Eu queria dizer assim, sempre que a espiritualidade ela é pessoal, ela é íntima, né? E ainda que eu falo sobre a minha dimensão, em algum momento da palestra eu falo sobre a minha dimensão pessoal, ela é minha, da minha vida, e a sua, cada um tem a sua, né? Eu fui outro dia brincar com um colega no restaurante, nós vamos fazer uma selfie. E aí eu peguei o telefone e botei a mão assim para fazer a selfie, né? E ele disse, nossa, o teu telefone faz uma selfie? Eu com a mão, eu disse, faz o teu também. E ele disse, não, o meu não faz. E eu peguei o telefone dele e provei para ele que fazia. O que ele tinha feito? Ele não tinha lido o manual de instrução. Porque quando o produto é de boa qualidade, tem procedência, ele vem com manual de instrução. Todos. Boa qualidade de procedência, vem manual de instrução. Seja um telefone, um liquidificador, o que tu quiser. Nós somos de procedência, boa procedência e de qualidade. Nós também viemos com manual de instrução. No caso, eu sou cristão, vim com uma Bíblia. Esse é o manual de instrução que o autor da minha vida, que o Criador, sabe de tudo para que eu possa tirar o melhor de mim aqui dentro e o melhor para a sociedade, para a humanidade. E qualquer religião, na sua concepção religiosa, tem seu livro sagrado, tem seu livro de promessas, tem seu livro de espiritualidade. E lá está dentro que é o seu manual de instruções. Eu digo, aquele colega não tirava a melhor parte do telefone celular dele por causa que ele não leu o manual. Eu desafio, tirando as intempéries e as doenças, todo o resto de maldade da humanidade é fruto da falta de leitura e prática do manual de instruções. De todas as religiões, que todas são iguais, naquilo que fala sobre valorização da vida do ser humano.
Então, o primeiro desafio que eu peço para você e para quem está nos ouvindo nesse momento é: se a espiritualidade faz parte de uma prática essencial e pessoal da sua intimidade, então, tem algum momento da tua vida que você pode se conectar com Deus? Está deixando passar? Por que está fazendo isso? Poderia ser bom para você e pode melhorar? Segunda, procura a tua experiência religiosa, de alguma prática que você tem, ou de alguém que te ensinou, de alguém que te trouxe para a vida religiosa, da tua dimensão da espiritualidade. Peça para alguém te ajudar. Qual é o melhor caminho que você poderia seguir para colocar em prática alguma experiência de espiritualidade? Quando você fizer isso, tenha certeza que o resultado vai ser maravilhoso para ti quanto pessoa e para as pessoas que estão próximas. E se colocar uma pitadinha de sal, que é a espiritualidade, valorizando a tua vida e do próximo, então vai ser uma experiência maravilhosa, tenha certeza disso. Marcione, muito obrigada, obrigada mesmo. Foi uma conversa muito interessante e como a gente, no episódio anterior que nós tivemos, a gente teve a Ana Berwanger aqui falando, e a Ana também escreveu um livro, e ela escreveu um livro que ela fala sobre a importância da presença, né? Realmente do valor da influência que a gente tem. Perfeito. Né? E como é importante quando a gente coloca essa intencionalidade. A intencionalidade é a expressão dela. É o valor da intencionalidade. E na sua intencionalidade, realmente, assim, que coisa boa a conversa contigo, né? Obrigado, Ângela. Além de todo o conteúdo, assim, passa realmente uma vibração muito bacana. Então, obrigada. Aqui fica, então, assim, ó, já que ele não falou, eu vou falar, né? Que uma dica também é o livro Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho. Descubra como a espiritualidade pode transformar sua vida, sua carreira e lhe trazer felicidade. Marcione Cardoso Schaefer foi o nosso convidado. Onde que as pessoas podem encontrar o teu livro? Tem duas formas, três formas. A primeira forma mais tranquila, mais baratinha, aquela que pode ler no telefone, que é da Amazon, né? Do Kindle, tá na Amazon, tá? Ou na WeClub, que eles entregam um livro presencial, que é físico, né? Ou pode ser comigo mesmo, Marcione SC, pedindo para mim, que daí eu posso providenciar que o meu colaborador possa mandar também sem problema nenhum, tá bom? São três formas. Ó, que coisa boa. Gente, começamos o ano da melhor maneira, com energia, com reflexão fundamental sobre o Janeiro Branco, sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental e do papel da espiritualidade. A gente poder realmente conhecer, e esse é um ponto importante. Quando a gente vai a fundo, a gente não fica comprando conceitos vazios. Uma das competências que a gente tem que desenvolver é esse raciocínio, a gente aprofundar um pouco mais o que a gente está falando. É ler os manuais da vida que estão disponíveis e que a gente está com pressa. E aí, nessa pressa, muitas vezes nós podemos estar atalhando caminhos. Então, que a gente tenha um 2026 aí repleto realmente de vida, né? Da gente poder viver realmente cada momento com a melhor intencionalidade, colocando sal na nossa vida e colocando também tempero e sal na vida dos outros. Nesse momento, pode ter certeza que tu colocou sal na minha. Amém. Marcione, obrigada mesmo. Gente, obrigado pela companhia e até a próxima.